Oi de novo, pessoal, tudo joinha? Estamos aqui caminhando já para as últimas aulas sobre pessoa jurídica. E nessa aula, nós vamos começar a falar sobre um tema que já não é mais tão moderno, mas a figura da desconsideração da personalidade jurídica. Que só para vocês entenderem melhor, pensem na cabeça de vocês, seria desconsideração da separação patrimonial, da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Aí isso vai ficar mais fácil de vocês lembrarem o que significa este instituto que nós estamos falando. Nós ensinamos para vocês, pessoal, nessa aula eu vou dar só o conceito do que é a desconsideração e na aula seguinte nós vamos analisar os elementos e tudo mais. Esse primeiro momento é só para vocês entenderem o que é esse instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Olha só, nós ensinamos para vocês em aulas passadas que os sócios, depois que há o registro do ato constitutivo, os sócios têm seus patrimônios e a pessoa jurídica tem seu patrimônio separado. Créditos e débitos da pessoa jurídica são dela, os débitos têm que ser pagos com o patrimônio dela. Créditos e débitos dos sócios são deles e têm que ser pagos com o patrimônio deles. Não se mistura mais, né? Nem que a pessoa jurídica não tenha condições de pagar as suas dívidas. Não interessa se os sócios são ricos ou são pobres. Pessoa jurídica regularmente administrada não consegue pagar suas dívidas, os credores, infelizmente, vão ficar sem receber. Da mesma forma, os credores dos sócios que não têm como receber, os sócios não têm dinheiro, ninguém vai encostar no patrimônio da pessoa jurídica. Então, funciona dessa forma. Essa separação patrimonial tem que ser respeitada, mesmo que a pessoa jurídica não tenha recursos para pagar os seus credores. Perfeito? Isso nós já tínhamos estudado. Mas o que muda nessa aula? E se os sócios abusarem disso? E se os sócios abusarem da pessoa jurídica, da personalidade civil da pessoa jurídica? Se eles usarem essa separação patrimonial para prejudicar outras pessoas, se eles sócios mesmo, não respeitarem essa separação patrimonial e começarem a pegar dinheiro indevidamente no caixa da empresa. Como é que isso pode ser solucionado? É essa que é a figura que nós vamos estudar, porque aí os credores chegam para receber da pessoa jurídica e a pessoa jurídica está sem patrimônio. Cadê o patrimônio da pessoa jurídica? Certo? Os sócios ou pegaram o patrimônio ou usaram a pessoa jurídica para fins ilegais e isso ocasionou a falta de patrimônio da pessoa jurídica. Então, quando houver abuso da personalidade jurídica, quando os sócios abusarem, usarem a pessoa jurídica de forma irregular, de forma a causar prejuízo a outras pessoas, o nosso instituto vai ter aplicabilidade, vamos falar assim. Esse abuso da personalidade jurídica está lá no artigo 50 do Código Civil. É o único artigo do Código Civil que fala sobre essa figura, abuso da personalidade jurídica. Ela é aplicada quando houver um desvio da finalidade ou confusão patrimonial. Nós vamos explicar esses conceitos para vocês logo na aula imediatamente posterior a essa. A única coisa que eu queria mostrar, certo? Que é o intuito nosso aqui, que é dar o conceito de desconsideração, é que temos a separação patrimonial. Os sócios abusaram da pessoa jurídica, seja usando a pessoa jurídica para prejudicar terceiros maldosamente, ou seja, pegando dinheiro no caixa da empresa. Os credores precisam receber da empresa e não tem dinheiro no caixa da empresa. O que os credores pedem que o juiz faça? Juiz, dá uma suspendida, uma cancelada provisória, temporária, naquela separação patrimonial, e aí o juiz fala, ok, está suspensa a separação patrimonial.
Sabe o que isso quer dizer? Os credores não tinham que procurar patrimônio da pessoa jurídica para receber. Agora, como o juiz suspendeu essa separação patrimonial, os credores podem ir lá no patrimônio dos sócios. Então é isso. Esse movimento aqui que vocês estão vendo, dos credores terem que buscar patrimônio da pessoa jurídica para receber o que lhe é de direito. E agora eles podem buscar também patrimônio dos sócios para receber o que tem direito. É isso que é a nossa desconsideração. Tá certo? Então aquela barrinha que tinha aqui, ó, separação patrimonial, o juiz cancelou. Ou seja, os sócios que tinham só a receber da pessoa jurídica, agora podem buscar seus haveres, né, contra qualquer dos sócios que tenha abusado da personalidade. É isso que é a nossa desconsideração da personalidade. É o direito que o credor vai obter, na justiça, lógico, de buscar patrimônio dos sócios para honrar os pagamentos devidos. Lembrando, sei que eu estou ficando chato, mas só para não ter dúvidas, isso aqui só pode acontecer se os sócios abusaram da empresa. Se os sócios abusaram dessa desconsideração, dessa separação patrimonial. Caso contrário, isso não pode acontecer. Isso não é uma coisa para virar regra. Entenderam? Então, desconsideração é isso. É a possibilidade do credor que pedir ao juiz poder buscar patrimônio dos sócios para receber o que lhe é de direito, porque os sócios comprovadamente abusaram da pessoa jurídica. Na aula seguinte, nós vamos explicar isso com mais calma, esses requisitos, certo? Em que situações isso pode acontecer? Então, convido vocês a já assistirem a aula imediatamente posterior a essa, tá bom? Um grande abraço, pessoal!